segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Tem alguma coisa errada aqui? E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Ligados na Palavra hoje, quarta-feira, dia 11 de dezembro. Como estão os seus estudos da Palavra de Deus? Eu quero fazer um convite muito especial para você que está nos ouvindo pela rádio advai.net. Dê um clique lá em facebook.com/JACentralVV, porque é o nosso canal de promoções. Então, entra lá, veja o que está acontecendo nas nossas promoções e, claro, participe que você pode ganhar então um presente super especial aqui do Ligados na Palavra. Lembrando que a promoção da semana é exclusiva para o nosso canal no YouTube, youtube.com/JACentralVV, porque quem inscrever-se no canal do YouTube vai concorrer a um prêmio muito especial. Na verdade, um prêmio não, um presente muito especial do Ligados aqui, tá? Então, não deixe de participar conosco. E nós continuamos aqui estudando a Palavra de Deus. E eu quero apresentar para você que está chegando hoje, talvez, o nosso amigo Timóteo, que está estudando conosco a Palavra de Deus durante a semana. Tudo bom, Timóteo? Tudo bem. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Ligados. Agradeço. E está sendo, com certeza, você que tem acompanhado, uma semana muito especial. Se você está chegando hoje, volta lá nos programas da semana e venha estudar conosco. Timóteo, o assunto hoje é um assunto muito bom, muito importante. E então, para a gente começar, vamos orar? Vamos orar. Deus? Então, convido você a fechar seus olhos e orar conosco. Vamos orar? Senhor Deus, neste dia em que estudaremos o importante tema da controvérsia final, uma controvérsia por adoração que terá lugar antes da tua vinda, nós pedimos, venha nos instruir, abra nossa mente para entender o que a tua palavra diz e ajuda-nos a obedecer-te e de modo que sejamos agradáveis a Ti. Guia o nosso estudo, é o que oramos, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é um tema muito especial. Eu quero convidar você que está nos assistindo a ficar até o final e, claro, com a Bíblia na mão. O mais importante é que nós vamos buscar as informações de hoje através da Bíblia. Então, abra sua Bíblia e venha aí estudar conosco. E o capítulo que nós vamos ler, Timóteo, para a gente abrir o programa de hoje, é o capítulo 20 do livro de Êxodo. Okay. Nós já comentamos uma semana sobre Êxodo 20, mas eu quero retornar em alguns pontos para a gente poder entender o estudo de hoje. Perfeito. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo, a partir do capítulo 2. Eu vou lendo alguns trechos, então acompanhe comigo aí. Capítulo 20, versículo 2. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus dizendo para o seu povo. 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus nem embaixo da terra. E ele ainda frisa: não encurvarás a ela. Depois, no versículo 7, ele diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Logo no versículo 8 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nada, nem você, nem ninguém, na sua casa. Pulando no versículo 11, diz assim: pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Mas o 7º dia descansou, por isso abençoou o Senhor o dia sábado como santo, e o santificou. O 12, honra teu pai e tua mãe. O 13, não matarás. Em seguida, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 17, o último, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem nada que ele possua. Timóteo, a gente vê aqui que é a leitura dos 10 mandamentos que Deus instituiu. Mas muitas pessoas dizem que esses mandamentos já caíram por terra depois que Jesus voltou e que aboliu o Velho Testamento. Isso é verdade? Bem, uma compreensão do livro de Apocalipse indica em sentido contrário. Então, peraí, você fala de Apocalipse. Exato. E a gente estudou essa semana que Apocalipse é um livro que revela o nosso futuro. Sim. Então, você quer dizer que Apocalipse, que é o do futuro, que é do presente, ele reafirma isso? Com certeza. Como? Veja, nós estamos a semana toda e desde a semana passada estudando o tema do julgamento, do juízo de Deus, que se iniciou a partir do ano de 1844. No capítulo 11 de Apocalipse, nos versículos finais, versos que nós já até lemos, vemos que no capítulo 18, no verso 18 do capítulo 11, as nações iraram-se contra Deus, então Deus as julgou. Neste contexto de julgamento, veja o que diz o verso 19.
Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. Veja que informações interessantes nós temos aqui. Duas informações. Primeira, que existe um santuário no céu. Segunda informação, que este santuário contém uma arca, a arca da aliança. Esta expressão arca da aliança faz referência ao móvel que lá no tabernáculo do deserto ficava no segundo compartimento. A arca da aliança era o receptáculo dos 10 mandamentos, da lei de Deus. Portanto, quando nós lemos aqui, abriu-se no céu o templo de Deus e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, temos aqui a reafirmação de que aquelas tábuas dos 10 mandamentos que estavam contidas na arca da aliança lá no Antigo Testamento, elas também estão no céu. Exatamente como o santuário do céu era representado pelo santuário da terra, e como da terra tinha os 10 mandamentos no seu interior, também o santuário do céu tem essas duas tábuas contidas na arca. Ou seja, a lei de Deus permanece para todo sempre. Então a gente deixa bem claro que se o futuro diz que nós vamos ter esse encontro com as tábuas, a gente vai poder visualizar, é sinal de que isso, então, não tem essa história de caiu por terra, de que foi trocado, de que foi mudado. Não, as tábuas permanecem na arca da aliança do céu. Agora a Bíblia fala também, o Timóteo, de que haveriam de mudar alguns mandamentos. Sim, o capítulo 7 de Daniel fala de um poder que cuidaria em mudar os tempos e as leis. Quando nós vemos essa expressão, tempo, isso nos remete a uma parte específica da lei de Deus. Qual parte específica? O quarto mandamento, o mandamento que diz, lembra-te do sábado para santificá-lo, porque ele está fazendo referência a um tempo específico, a um dia específico, o 7º dia da semana. Portanto, assim, na história, a Bíblia já fazia predição que esta parte da lei de Deus seria mudada. Desculpa te cortar, mas a gente viu na abertura do programa, até a gente brincou com um calendário virtual, de que tem muita gente que começa a contar a semana a partir de segunda-feira, e terminando no domingo, o dia 7º. É isso? E se não é, da onde que surge a ideia de que segunda-feira, de que sábado é o 7? É o 7º dia? Bem, a própria Bíblia diz o sábado é o 7º dia. Então, essa é a própria nomenclatura bíblica. Nós temos que seguir a nomenclatura e a contagem bíblica, e não a contagem que se modificou ao longo dos anos por vários motivos. Há ainda uma informação muito interessante quando nós analisamos esse contexto dos mandamentos de Deus de que fala o Apocalipse 14. Veja como o primeiro anjo anuncia esta mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem do primeiro anjo é uma mensagem para adorar o Criador. É muito interessante notarmos, como você bem fez a leitura de Êxodo capítulo 20, no verso 11, que a razão pela qual nós devemos guardar o sábado, diz Êxodo capítulo 20, verso 11, é porque Deus é Criador. Ora, veja que essa mensagem aqui do primeiro anjo, temei a Deus, ou seja, ouça as palavras de Deus, como nós já comentamos antes, ela também reafirma, ouça porque Deus é Criador. Ou seja, se Deus continua sendo Criador aqui, se Ele faz questão de que este aspecto do seu caráter seja reafirmado mais uma vez, isto é uma evidência de que o sábado ainda permanece. E em outra passagem da Bíblia, nós reafirmamos essa ideia de que o sábado como um sinal identificador de Deus, do Deus verdadeiro e também do povo que segue a Deus. Quando nós vamos ao livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 20, verso 12, veja que interessante informação é dita lá. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Deus diz, também lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor Deus que os santifica. Ou seja, o sábado é um sinal. Um sinal de quê? Um sinal distintivo de quem é Deus. O Deus que criou. Portanto, ele é criador, ele pede o respeito, a adoração ao sábado. E também é um sinal identificador do povo de Deus, porque Apocalipse 14, verso 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, é uma característica do povo dos últimos dias. E essa história do evolucionismo? Bem,
Isso é muito interessante, porque esta mensagem bíblica, ela enfatiza o papel criador de Deus. Exato, dizendo, o evolucionismo tira Deus da jogada, sim, né? o Deus que deve ser adorado aqui é o Deus Criador. Veja que interessante, nós já vimos que esta primeira mensagem angélica do juízo de Deus prestes a acontecer, ela se cumpre no ano de 1844, alguns meses antes de outubro, que é o cumprimento exato da profecia. Que é de 22 de outubro de 1844. Exato. Alguns meses antes do cumprimento exato de Daniel 8,14, que é esta data que você falou, um movimento muito forte proclamando esta mensagem tomou conta dos Estados Unidos e também de outras partes do mundo. O que é interessante notar nisso? Que no ano de 1844, quando está se proclamando adorai o Criador, pois o Criador fará juízo, é também o ano em que a primeira obra evolucionista de 1844, um cientista chamado Chambers, ele lança o primeiro livro falando que as espécies evoluíram das mais simples para mais complexas. E quando eu vejo isso, eu fico impressionado com a precisão da profecia bíblica, porque Deus diz, esta mensagem, uma mensagem específica para o tempo do juízo, vou explicitar que eu sou Deus Criador. Exatamente neste ano, no cumprimento da primeira mensagem, temos também o surgimento formal do evolucionismo. É mais uma vez o inimigo tentando tirar o foco. E Deus, já muito ciente de tudo, preparado. É importante notar de que o inimigo ele tenta sempre mudar as coisas. E a gente sempre fala para você que você deve continuar estudando a palavra de Deus. Nós citamos hoje algumas passagens bíblicas. E é importante que você continue estudando a Bíblia. Sabe por quê? Porque o inimigo ele não vai chegar para você de uma forma monstruosa, mostrando suas garras, de maneira alguma. Ele vai chegar para você de uma forma muito carinhosa, muito amável. Como você viu aqui sobre o evolucionismo, tentando distorcer, tentando mudar o foco. Estude a palavra de Deus, porque é importante que você entenda, porque nós durante a semana já estudamos sobre movimentos que vão mudar as leis, que vão pregar contra Cristo. Mas como saber que movimento é esse? Vai ser um movimento de paz, movimento todo mundo dando as mãos, abraçando, se glorificando. Mas e aí? Será que esse movimento é o verdadeiro? Então, quero fechar o programa de hoje te convidando a analisar e estudar mais a Bíblia, porque somente a Bíblia vai te mostrar quem é certo e quem é errado. E vai mostrar que o inimigo vai fazer coisas muito incríveis para te enganar. Então, cara, fique de olho aberto, estude a Bíblia, porque Deus, Ele quer você juntinho dele lá no céu. E vamos orar? Vamos terminar o programa de hoje orando? Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado porque o seu amor é incrível por nós. Muito obrigado porque o Senhor não desiste da gente. Senhor, por favor, nos ajude a entender a tua mensagem de amor. E principalmente, nos ajude a saber e a conseguir distinguir o que é santo, o que é profano, o que é seu, o que é do inimigo. Por favor, nos ajude e oriente a cada dia em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, e você já sabe que nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Hoje, lendo o capítulo 126 do livro de Salmos. Você tem um encontro marcado conosco amanhã aqui no Ligados à Palavra. A gente espera você. Tchau!